Queria começar esse vídeo falando que o maior problema de o verão que mudou minha vida é a Belly, tá bom? É só isso, tchau. Não, brincadeira, mas vamos lá. Todo mundo fala sobre ser Team Jeremiah, Team Corey. Ai, porque um é mais bonito, porque o outro não sei o quê. Vamos falar sobre uma coisa mais importante? Vamos falar sobre maturidade emocional? Que eu acho que ninguém tá falando disso. Que na primeira temporada era muito mais confuso escolher um ou escolher o outro. Que a gente ficava sempre naquela coisa. Ah, mas o Jeremiah é um fofo. Ah, mas é porque o Conrad é mais bonito. Ou porque o Conrad tem mais frieza. E sei lá, ele tem um tom mais sério. Ai, porque eu gosto disso, daquilo. Na primeira temporada era muito confuso você ter que escolher entre um ou outro, porque eles eram muito jovens e porque eles ainda não estavam desenvolvendo personalidade ainda ali. Eles eram basicamente, todo mundo tinha a mesma idade, todo mundo vivia mais ou menos a mesma coisa. Porém, a partir da segunda temporada a gente já começou a destrinchar coisas, e essa terceira temporada tá dando na cara de quem não tá prestando atenção. Vamos primeiro começando falando do Team Jeremiah, né, que é unanimidade, quer dizer, eu acho, né? Sim, gente, o Jeremiah é um cara fofo, é um cara companheiro, é um cara divertido, mas é só isso. O Jeremiah, ele é um cara que tem um coração enorme, ele é fofo, ele é presente, mas falta ali uma profundidade emocional. Você vê que várias vezes a série joga na cara da gente que ele tá ficando pra trás. Por quê? Porque ele tá buscando aquela necessidade de se divertir e de viver o tempo todo, e aquela dopamina. Você vê que ele faz parte de uma irmandade na faculdade, um daqueles caras que ficam jogando bola, falando besteira e bebendo toda sexta, sábado e domingo. E até a própria Belly já encheu o saco disso. Porque falta profundidade emocional, gente. Falta um cara que tá buscando alguma coisa na vida, um cara que tá buscando um prazer comercial, uma vida estabilizada. Não, ele vive do que o pai manda, da herança que a mãe deixou, enquanto todo mundo, eu não vou nem citar o Conrad, mas já citando, enquanto todo mundo tá meio que fazendo alguma coisa da vida, né? O Steven tá trabalhando, se formou um ano antes, porque ele é um cara inteligente. O Conrad vai virar um médico, já tá virando, no caso, já tá trabalhando, mesmo com todo aquele turbo emocional, mas um cara que tá seguindo a vida. A Belly conseguiu um intercâmbio pra ficar 6 meses em Paris. A Taylor tá seguindo. Todo mundo tá com planejamento pro futuro e o cara tá lá pensando na próxima festa que vai acontecer. A maioria das vezes ele reage como um adolescente impulsivo. Então, na briga que eles tiveram, ele não queria ir com a Belly, ele queria ir solteiro, mas ele não teve responsabilidade afetiva ou coragem pra falar: "Ah, eu não quero mais namorar, eu quero ficar solteiro ou eu quero pegar outra pessoa, mas eu não quero perder você". Então ele finge uma briga, ele tem um impulso emocional, que ele não consegue falar o que ele sente, e aquilo ali termina numa briga que ele já queria, e ele vai e faz o que ele já queria. Eu não vou entrar nem nessa situação da traição, porque sim, gente, foi traição. Ah, mas é porque eles estavam terminados, blá, blá. Sim, ele traiu o sentimento, ele traiu toda a ideologia do relacionamento. E se vocês não estão preparados para essa conversa, você não está preparado para um relacionamento. E sim, a maioria das vezes ele demonstra que ele é muito carente, né? Ele é muito carente de afeto. E ele acha que ele não é o preferido dos pais e blá 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 blá. Meu querido, você alguma vez tentou fazer alguma coisa? Não, zoeira, mas assim, parece que ter a Belly é uma validação emocional pra ele. Não é nem o fato de que ele não goste. Pode ser que ele goste, mas ele ama muito ter ela na vida, porque é como se ele tivesse conseguido alguma coisa, uma coisa que o Conrad tentou e não conseguiu ter ela. É uma validação emocional de, olha, eu consigo alguma coisa, ou eu consigo ter essa pessoa, eu consigo manter essa pessoa. Ele ama a ideia do que ela representa na vida dele, não necessariamente a pessoa. Por que muita gente acha o Jeremiah imaturo? Porque ele quer amor, mas ele quer amor imediato. Ele não quer amor com camadas. Então, o que acontece? Quando a Belly fala ou faz alguma coisa que ele não gosta, ele surta. Por quê? Porque ele não tá acostumado a ser contrariado. Ele acha que na cabeça dele tudo que ele pensa é o certo e quando você vai rebater aquilo, você acaba criando uma discussão, e ele não quer isso, porque ele não tá acostumado com profundidade. Ele foge da dor com superficialidade, então muitas vezes você vai ver ele enchendo a cara e ficando com outras pessoas, porque é muito mais fácil você fugir por horas do que você encarar. Diferente do Conrad, que encara até demais,
ele não encara nada. E aí fica toda essa situação. A falta da escuta, né? Muitas vezes, esse episódio que passou agora, ele queria um bolo de US$ 750, porque tinha glacete. Em algum momento, ele perguntou o que ela queria. Ah, mas eles fizeram um acordo de que ela poderia escolher não sei o quê. Gente, vocês têm noção disso? Que ele fica empurrando ela contra a parede pra fazer as coisas que ele quer. E quando ele não consegue, ele grita, ele surta, ele chora e ele bota ela pra parede. E você não me ama. E é realmente cansativo ter uma pessoa que não escuta você. Ah, mas eles estão fazendo um casamento. Gente, pelo amor de Deus, precisa de diálogo, precisa dizer, gente, olha, a gente não tem dinheiro pra isso, a gente tem que se contentar com o que a gente tem. Quando a gente tiver dinheiro, a gente faz outra festa. Não, mas eu quero que seja assim. Eu tive um relacionamento onde era basicamente um Jeremiah da vida. Aonde ele queria, eu quero móveis planejados, eu quero um lave e seca, eu quero um chão de disso, daquilo. Mas você tem dinheiro? Não, mas a gente vai passar lá no cartão isso. Amor, a gente tem que viver a nossa realidade. Eu não tenho dinheiro pra isso. Não, mas é porque você conta até os centavos. E não é pra fazer isso, não. Eu tô errada em ser madura. De ciúmes mal resolvido, né? Que também é um sinal de imaturidade. Por exemplo, se toda essa situação fosse inversa, vamos lá. Se tudo isso aí fosse inverso, se fosse o Conrad se casando com a Belly, vocês acham mesmo que o Jeremiah ia aceitar ser padrinho? Que ele ia aceitar viver toda essa situação? Óbvio que não. Por quê? Porque ele só pensa nele. Diferente do Conrad que tá esquecendo dele completamente nessa situação e tá vivendo basicamente em função de fazer a Belly e o irmão feliz em vez de se fazer feliz, que aí é também outra questão que a gente precisa conversar. Na hora que eu vou gravar, a vizinha coloca um gospel altão aqui. E engraçado é porque, obviamente, gente, eles são jovens, a gente tá falando isso, mas toda a série ali, basicamente, eles têm 21, 22 anos, 23 anos no máximo ali. Então, obviamente, é pedir muito uma maturidade emocional de jovens. Porque eu, hoje, com 29 anos, eu olho pra muitas coisas que a Belly tá fazendo na série e penso assim, meu Deus, que mulher louca, ela é insana. Mas eu, com 21 anos, também fazia coisas insanas. E hoje eu falo assim, nossa, não acredito que eu me passei pra fazer tanta coisa. Mas infelizmente a gente precisa viver certas situações, né? Mas o Jeremiah também é exagero, né, gente? Por favor. A questão é, realmente, gente, maturidade importa. E aquele cara, ele é fofinho, ele é legal, ele é companheiro, mas ele não tem maturidade. Então, quando a vida cobra certas atitudes, certas situações, você vai ter que sempre ser a mãe do relacionamento, quando você deveria ser a parceira do cara e não a mãe dele. Isso fica muito óbvio para os relacionamentos hoje em dia, o quanto que algumas, vamos supor, vamos entrar agora na parte do Conrad, o quanto que a família faz mal pro Jeremiah, porque a família, diferente do pai, né, que joga na cara e tapa na cara e dedo no. Mas o Conrad super protege, como se ele fosse uma criança indefesa, como se ele precisasse ser cuidado e amado. E ele deixa claramente a menina, a Belly, o amor para o irmão viver, como se o irmão precisasse mais do que ele. Não, o irmão é um ser humano normal que tem que aprender a fazer suas próprias escolhas e lidar com as consequências de suas escolhas. A Belly amava o Conrad, né? Obviamente, depois de muitas coisas depressivas e situações ali que. Mas ele não pode colocar a felicidade dos outros acima da dele e achar que aquilo ali é normal. Não é normal a condição que ele vive, né? Ele tá há, sei lá, 3 anos, 4 anos sem ficar com ninguém, porque ele tá com hiperfoco naquele amor, que também não é saudável, gente. A Belly não é uma pessoa perfeita. E ela deixou claramente. Tem gente que não suporta ela. Eu sou uma dessas pessoas que acho que ela é songamonga. E acho que ela cria uma rivalidade além do necessário entre os irmãos que já tem, e eu acho que ela incentiva muito mais. Ela não é normal, gente, você namorar um irmão e depois você ir lá e namorar o outro irmão. Me desculpe, mas isso não é normal. Agora vamos lá ver também outros detalhes. O Conrad, ele é o oposto do Jeremiah. Então ele é fechado, ele é complicado, ele é cheio de camadas. Enquanto o outro não tem camada nenhuma, ele tem camada até demais. É o famoso em excesso. Ele não tem essa expressão com facilidade, né? E isso afasta a Belly, porque a Belly é uma pessoa, né, que gosta de muita conversa, de muito detalhe, e imatura também às vezes, e cobra demais em excesso. O cara tá lá com a mãe doente de câncer e ela quer fazer a situação sobre ela. Mas
Mas ele mesmo calado, e esse episódio 5 agora da terceira temporada deixou muito óbvio o quanto que quando ele tá calado, ele tá muito observando ela e o que ela quer, e as reações dela, as opiniões dela. Mas mesmo afastado ali, ele ainda protege, né? Ele cuida, ele deixa ela fazer as coisas que ela. Ele cede pra ela, o que é muito importante às vezes no relacionamento. Não é sobre eu dar, nem sobre eu receber, é sobre ceder. Muitas das vezes você vai passar anos cedendo e a outra pessoa também cedendo, porque relacionamento não é sobre eu ou sobre você, é sobre nós dois juntos e o que funciona para os dois, né? Então, ele afasta, porque ele acha que naquele momento não vai ser bom pra ela. Mas ela não tem maturidade pra entender isso. E eu também, às vezes, não tenho, mas às vezes a pessoa só precisa daquele momento porque ele não tá filtrando direito, ou ele tá com muita coisa na cabeça. Mas quando ele se declara, é de verdade. Ele não ama ela por prazer. Ele ama ela porque ele sente. Ele sente que tem algo para contribuir na vida dela. Ele sente que ela contribui algo na vida dele. Então tem essa diferençazinha, né? E aí é onde a gente vai entrar no ponto que talvez a série vai chegar no próximo capítulo, capítulo 6, que é basicamente isso. A Belly, ela tenta seguir em frente com Jeremiah, né? Ela vai casar porque ela acha que impossibilidade, que aquele amor mas sempre tem alguma coisa em que remete ao Conrad. Quando ela vê o Conrad, ela fica com aquela coisa de. E não é uma situação mal resolvida, gente. As pessoas, ai, mas é porque ficou mal resolvido. Não. Porque o que ela sente com ele é conexão. Que é completamente diferente do que ela tem com a Jeremiah, né? Então não é drama. O que ela sente ali é uma conexão, é uma afinidade. É aquele amor profundo, com raiz, aquele que com o olhar você entende, aquele que com um sorriso a pessoa já demonstra o que sabe. Então, às vezes a gente quer um amor super divertido, super leve, que é muito bom também, não tem nada errado sobre isso. Mas às vezes o amor que você realmente precisa é aquele amor profundo. Aquele amor onde você vai ter conversas profundas, onde a pessoa vai te puxar e vai dizer, olha, não tô achando legal isso aqui. E você vai dizer, poxa, me desculpa, eu realmente não queria fazer isso. Mas às vezes é necessário. Então, às vezes a gente quer um lado do amor, mas às vezes a gente só precisa do outro. É o pêndulo, né, entre a maturidade e entre a diversão em excesso. Então vamos lá para a conclusão, né? O Jeremiah pode ser sim o amor de verão dela, mas o Conrad é o amor verdadeiro e o amor profundo. Porque às vezes o amor não é sempre sobre escolher o melhor, né? É sobre amadurecer. E talvez esse seja o maior problema das pessoas hoje em dia em relação a relacionamentos, né? Porque o relacionamento não é sobre o que eu acho ou sobre o que a outra pessoa acha, é o que nós achamos em comum e o que nós fazemos para isso funcionar. Então, o amor real, ele não é fácil. As pessoas têm essa ideia de, ai, porque eu vou amar e vai ser super. Não, vai ter dificuldade. E vai exigir maturidade. Que é isso que a maioria das pessoas não tem. Por isso que relacionamentos acabam muito fácil hoje em dia. Por quê? Porque eu não tenho maturidade, a outra pessoa também não tem maturidade emocional. E cria uma disputa de ego de quem que fere mais, de quem que vai maltratar mais. E aí criam-se pessoas durante anos e anos frustradas porque passam isso para os filhos e os filhos vão repetir essa situação quando é muito mais fácil a gente sentar para conversar e falar, olha, querido, não tá bom isso. Tá bom para você? Não, não tá. Então vamos sentar e vamos conversar direitinho. Então o vídeo de hoje foi sobre isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, deixa nos comentários também se você é Team Jeremiah ou Team Conrad. Eu acho que eu macetei muito Jeremiah nesse vídeo, né? Mas é porque essa terceira temporada tá me deixando meio irritada. Mas enfim, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.